Tocando a Vida. Apresentação: Doutora Renê Pereira Melo Vasconcelos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rocha. Boa tarde, ouvintes. Bom, hoje nós estamos aqui com o tema, essa questão do abuso das drogas, né? Então, um dado, assim, muito interessante e até assustador, eu estava vendo um documento divulgado pela ONU o ano passado, mostra que no Brasil, como em alguns outros países, mas especificamente no Brasil, houve um aumento muito grande do número de pessoas que estão usando e abusando de medicação, né? Isso nos Estados Unidos já esse abuso da medicação já supera até ao consumo das drogas ilícitas, como a cocaína, heroína e êxtase juntas. Quer dizer, no Brasil hoje existe é um lugar comum. Eu creio que qualquer ouvinte conhece pelo menos 5 pessoas que levam na bolsinha calmantes, né? Para qualquer eventualidade. É remédio para dormir. Remédio para não dormir. Remédio para não dormir. Remédio para engordar, para emagrecer. Isso, remédio para emagrecer é justamente isso. Então, nesse documento da ONU, eles mostram quais são as drogas que estão sendo mais consumidas no Brasil, que é um dado assim, preocupante, perigoso. As autoridades têm tido uma preocupação muito grande em relação a isso. Quais são as drogas? São os benzodiazepínicos, que são calmantes, tranquilizantes, esses diazepams da vida, os Alcadil da vida, né? As anfetaminas, que são justamente esses moderadores de apetite, e os analgésicos opioides, que são esses remédios para diminuir a dor e dar uma certa sonolência, dar uma certa tranquilizada. Esse é um fenômeno extremamente perigoso, né? Por quê? Porque é difícil de controlar, porque não se pode abolir a produção desses medicamentos, porque pontualmente eles são necessários, né? A utilização desses medicamentos. O problema qual é? É a generalização, né? As pessoas tomam essas medicações assim com uma certa leviandade, eu diria. É uma coisa normal, é uma coisa comum, no sentido de ser comum essa administração. Essas medicações, elas causam dependência, causam tolerância, ou seja, com o tempo é necessário que a pessoa vá tomando uma dose maior para obtenção do mesmo efeito. Quer dizer, isso vai gerando a dependência, o vício, né? Sem falar dos efeitos colaterais, tremor, taquicardia, irritabilidade. E, curiosamente, a pessoa toma um remédio para se acalmar, um calmante, mas ele gera depressão no fim das contas. Então é um ciclo vicioso complicado. Essas drogas, elas podem ser caracterizadas em 3 tipos. As depressoras da atividade do sistema nervoso central, que são justamente esses calmantes, né? Eles deprimem o sistema nervoso central, então a pessoa dá aquela desacelerada. Ou os estimulantes da atividade do sistema nervoso central, que são as anfetaminas, que justamente são os moderadores de apetite que você falou. Aí entra o Prozac, né, o Zoloft, que são essas drogas estimulantes para dar aquele gás, para a pessoa ficar ligada, ficar ativa e dar aquela alegriazinha, né? E no extremo, as drogas perturbadoras da atividade do sistema nervoso central, que são justamente os alucinógenos, né? Aí já entra a cocaína, heroína, êxtase, etc. São psicotrópicos, né? O que é psicotrópico? Psique é mente e topos é alteração. Então essas drogas, elas não são inocentes, elas provocam uma alteração no sistema nervoso central. Então, agora, qual é o dado assim curioso que eu acho super importante que a gente coloque? Quer dizer, no Brasil, o consumo das drogas lícitas, de uma forma generalizada, e no Nordeste também, ela está começando a superar
o consumo da droga ilícita. Quer dizer, dentro dessa pesquisa, eu achei um dado muito interessante, que é o seguinte: os homens, eles consomem mais drogas ilícitas, tipo maconha, cocaína. A heroína no Brasil não é uma droga comum, né? É mais folclore midiático. Se fala muito na mídia, mas nas pesquisas não se prova que no Brasil há uma utilização. Isso é mais coisa da Inglaterra. Mas no Brasil é muito isso, a cocaína, né, os derivados, o crack e a maconha, que é a mundial, né, é a droga mundialmente mais usada. Mas, curiosamente, as mulheres, elas consomem mais as drogas lícitas. E isso é uma coisa importante, porque ela está, de certa forma, ela está se viciando e ela está se drogando. Só que são drogas lícitas. E o pior, doutor, é que fora do controle não tem uma pior que outra. Não. Pelo fato de ser lícita não significa dizer que é boa. Não, exatamente. Não, de forma nenhuma. Inclusive com consequências. Quer dizer, na verdade está existindo dentro existem setores sérios da psiquiatria que estão muito preocupados, juntamente com esses organismos internacionais, né? Tem alguns professores que estão batendo muito nessa tecla, dessa leviandade que se tem, dessa administração indiscriminada, né? de remédios, de tranquilizantes. Quer dizer, quem deve passar esse tipo de medicação é o psiquiatra quando é necessário. Não é uma coisa que se toma. Então, é uma preocupação hoje dos organismos internacionais, porque está havendo uma demanda muito grande, porque é mais fácil para as pessoas usarem um remédio de fora, né, uma coisa que se toma para controlar seus estados de ânimos ao invés de enfrentar a própria vida, né? E aí eu tenho colocado sempre a questão do emagrecimento. Quer dizer, é muito mais fácil se tomar determinadas drogas com o objetivo de emagrecer do que ir para malhação, por exemplo. Uhum. Né? Para malhação. Malhar, ou, sei lá, fechar a boca, como se diz. Uhum. De alguma forma se exercitar. Uhum. E às queimar vezes, calorias. Claro, e às vezes, não é, Rocha, essa questão da obesidade, do uso dessas anfetaminas, está muito ligado também com relação à questão da ansiedade. A pessoa tem uma compulsão para comer porque ela vive num estado de ansiedade muito alto. Essas drogas, né, de base de fluoxetina, são drogas que geram dependência e que depois tem um efeito lá na frente complicado, né? Quer dizer, elas geram irritabilidade, elas podem... O Prozac, por exemplo, falando agora do Prozac, existem dados até que os jovens provocam suicídio, né? Houve uma discussão pela academia muito séria em relação a isso, que o Prozac, a pílula da felicidade, né, que a pessoa fica animado e tal, mas ele provoca irritabilidade, emoções fortes, e em alguns casos, entre jovens, até suicídio, né, porque é um nível de euforia. Euforia que essas drogas provocam é diferente de felicidade. Então, está um uso indiscriminado dessas medicações pela facilidade. São drogas potentes, porque, como a gente já falou, com a revolução das tecnologias, a produção das drogas, houve um incremento, né, um aperfeiçoamento muito grande. São drogas potentes que vão direto no seu objetivo. Então é uma coisa complicada de estar se administrando dessa maneira. Além do interesse econômico que existe por trás de tudo isso. Com certeza. Os laboratórios, né? E tal. A briga dos grandes laboratórios, por exemplo, o Prozac, né, foi um boom. Quando foi lançado o Prozac, poxa, agora vai ser todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo ligado. Quer dizer, e aí entrou o Zoloft, né, pra competir. E tem até um filme que não é lá muito essas coisas, mas fala um pouco dessa briga da indústria farmacêutica, né, que é justamente essa briga do Prozac e do Zoloft. Quer dizer, mas é uma coisa complicada. Existe um mercado, né, por trás disso, interessado nisso, e pessoas, de certa forma, ingênuas, porque a dona de casa agora que está me ouvindo, de repente ela vive tomando essas medicações, né, e é muito comum hoje, é uma coisa generalizada.
mas você tem que saber que isso é droga, né? Que isso tem um peso, né? Que isso é uma coisa que tem que ser revista, porque isso provoca complicações, dá sequelas, né? E você vai ficando vulnerável, vai gerando dependência, tolerância, uma necessidade maior de doses mais fortes. Então é uma coisa complicada e que tem que ser revista, né? Muito bem. A senhora já falou assim, em resumo, a questão da felicidade, mas a gente falou que talvez muita gente está esperando também essa parte aí da felicidade, né? O que vem a ser felicidade? Isso de forma resumida, né? Porque falar da felicidade eu acho que teríamos aqui um dia, dois e a gente jamais não completaria. Fala, né? Não Mas fala. o que vem a ser a felicidade? As pessoas procuram, às vezes, através desses medicamentos, ou através de outras coisas, às vezes até nas pessoas. Que esse é o grande problema do ser humano. A gente estava falando aqui de liderança. Ora, num conjunto, quando a gente falava aqui dos mototaxistas, e a senhora estava acompanhando, são cerca de 670 pessoas, e nesse meio não encontrar um líder, uma pessoa com capacidade de liderar. É verdade. É incrível. Então, Tem algum problema. A mesma coisa eu vejo nas pessoas. As pessoas precisam de um medicamento, as pessoas precisam de alguém para ser feliz. Eu não consigo entender quando, na verdade, você próprio pode correr atrás disso. O que está havendo, doutor? O que está havendo, né? O que está havendo? Hoje em dia a gente vive numa cultura, né, Rocha, da aparência. Né? A gente vive numa cultura da superficialidade. Aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem que funcionar, aspas, como máquina, ser belos, lindos, magros, sarados, bombados, né? Como aquele anúncio da televisão. Né? A gente tem que ter aquela felicidade estampada daquela propaganda lá do sorriso Colgate, sem saber da tristeza e às vezes da depressão daquele ator que tá filmando, que de vez em quando a gente tem notícia que se matou, né? É verdade. Que suicidou, etc. Então, aí a gente tem essa coisa, existe uma pressão midiática, até da mídia mesmo, da sociedade de consumo, né, que nós temos que ser lindos, felizes como aquele anúncio, né, da televisão, sexy como aquele anúncio da moça da cerveja lá, da latinha, magérrimos como a Gisele Bündchen. Então, a gente vive numa sociedade da aparência. E as drogas, elas ajudam, né, aspas, a manter controlados os estados de ânimo, senão você vai ser encostado como uma sucata, né? Então as drogas ajudam as pessoas a superar, porque as pessoas de verdade, elas não se identificam com esse ideal que ela vê na televisão quando ela chega à noite em casa para dormir. As pessoas de verdade, na sua vida de verdade, ali na batalha do dia a dia, elas chegam em casa e começam a ver a televisão e ver aqueles anúncios maravilhosos, aqueles homens, aquelas mulheres maravilhosas. E quando ele olha para a vida dele, então há um choque. Né? As drogas, elas entram aí como uma forma de fazer com que a pessoa suporte o fato de estar ou seja, de estar abaixo do que a propaganda, do que a mídia exige, né? Como nesses anúncios. Na verdade, e aí tome bomba, tome pílula, tome tarja preta, né? É uma felicidade essa daí, é uma felicidade medíocre, né? É uma coisa... Maquiada. Exatamente, fetichizada, em êxtases, né? A infelicidade de hoje, ela é dissimulada pela alegria obrigatória à base de remédios, né? Por isso que o Prozac, a pílula da felicidade, fez um sucesso tão grande. A fluoxetina, ela tá, que é a base, a substância fluoxetina do Prozac, ela tá na base de muitos medicamentos desses, inclusive para moderadores de apetite. Quer dizer, então, a verdade é que é necessário que se dê umas férias químicas de si mesmo. Né? A gente vive num mundo de paraísos artificiais. Né? Hoje, qual o lugar mais visitado? Orlando, a Disneylândia. Quer dizer, aquele mundo irreal. Não é a vida real, não são pessoas reais. Né? Isso vai tornando as pessoas cada vez mais tristes, descontentes e vazias mesmo. Aí você perguntou, né? O que é isso da felicidade, né? Felicidade resumo assim, pra gente ser bem resumido, você já falou.
Felicidade é você acreditar em você mesmo, né? Eu tenho a minha receita. Não sei se diz aí correta. a sua receita pra gente. Eu acho que para ser feliz basta acreditar em Deus e em si próprio. Exatamente, é isso mesmo. Eu parto desse princípio. Ser feliz, né? Ser feliz é jamais desistir de si mesmo e de amar o outro. Ser feliz é você ser forte na hora de perdoar. Ser feliz é você enfrentar a dificuldade quando ela vem, né? Vencer o medo, porque medo todo mundo tem, mas vencer o medo e superar a dificuldade. Ser feliz é você enfrentar as dificuldades, passar pelos momentos árduos, e nesse momento você vê a janela da inteligência se abrir, você vê outras alternativas. Ser feliz é uma decisão. Ser feliz é uma decisão, não é uma circunstância, não é um momento fugaz, né? Ser feliz é uma atitude de vida, mas, acima de tudo, é uma maneira, um modo, é um estilo de vida, de encarar a vida como um presente de Deus, né? A felicidade é você encarar esse dia que a gente tem hoje, ele nunca mais vai voltar. Então é um presente de Deus, né? E o milagre de cada dia que se renova. Então, a felicidade é você, acreditar em Deus, ter uma relação correta com esse Deus e acreditar em você mesmo. Acreditar que é possível, acreditar que nada está perdido, acreditar que as frustrações, que as dificuldades, elas não são fracassos, elas são aprendizados, né? Elas são aprendizados para que você possa avançar. O nosso presidente está aí para mostrar, né? O Lula perdeu quantos mandatos? Quantas eleições? Ele tentou 4 vezes, né? Tentou 4 vezes, mas ele perseverou e, de repente, ele hoje é um homem que tem a nível mundial, é uma pessoa extremamente respeitada. Então, independente da questão política e tal... Eu diria que o Lula hoje é um mito vivo. Como ser humano, né, é uma pessoa admirável, independente dessa questão, se você é a favor ou contra, mas a gente tem que admitir que se você chega em qualquer país da Europa, ele é respeitado. Ter felicidade é isso, né? Ser feliz é isso. É você acreditar em você, acreditar na vida, acreditar no milagre da vida e acreditar em Deus mesmo para passar a suportar as adversidades, porque afinal de contas as pessoas elas estão fugindo, Rocha, da tristeza. Hoje, o mundo da gente, ele hoje é como se a tristeza ela foi demonizada. E como é que você pode ser feliz se você não vive momentos de tristeza? Lembra do Vinícius de Moraes? Aquela música, como é que... Qual delas? Quem passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida, lembrei, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem chorou, para quem amou, para quem sofreu. Então o poetinha sabe das coisas, né? Então a felicidade é isso, é você viver e você acreditar e você construir o seu próprio caminho, né? Ok, doutora. Eu quero agradecer. É como eu disse, a gente falar desse assunto aqui teria que falar muitas horas, muitos dias. Eu quero agradecer e na próxima sexta-feira, quem sabe a gente pode dar sequência a esse assunto ou entrar num outro, né? Okay. Fica a seu critério. Tá jóia, Bom Rocha. final de semana. Brigadão, um beijo grande para os ouvintes. Uma semana abençoada e até sexta-feira, se Deus quiser.